presença de todos aqui. Nosso objetivo é apresentar de uma forma didática quais são os procedimentos para se registrar como intermediário na CBF. E eu gostaria muito que, antes de adentrarmos ao mérito, doutor Thiago, você falasse um pouco sobre você. Certo. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Thiago Gorni, sou advogado, sou sócio fundador do escritório Abitboy Gorni Advogados, né? Lá pelo escritório, dentro da matéria que a gente vai discutir hoje aqui, a gente teve o privilégio, né, a honra de participar da primeira sentença de um processo, né, da CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, justamente numa demanda que envolvia um intermediário, né? Sou procurador-geral do STJD do tênis de mesa, também sou do procurador-geral do STJD do hóquei sobre a grama em indoor. Tive a oportunidade de ser procurador do TJD do futebol do Estado do Rio de Janeiro, auditor do STJD do Taekwondo também. Então já tenho aí uma longa estrada aí no direito desportivo, né? Fora as minhas especializações, né, as minhas pós-graduações em Direito de Trabalho, Processo de Trabalho e Direito Desportivo, né? Ambas pela Universidade Cândido Mendes, aqui do Rio de Janeiro. Então, perfeito. Resumidamente, esse é o meu currículo, né, vamos dizer assim. Perfeito. E muito nos honra, doutor Thiago, ter participado da primeira sentença realmente proferida pela CNRD, que atuamos em favor de um intermediário. Até então, intermediário, os clubes, né, faziam de tudo para não pagar o comissionamento devido pela atividade exercida. E nós conseguimos não só que todos os pedidos fossem julgados procedentes, além de o clube se esquivando de pagar, quando mencionamos que iríamos para a execução, ali delineada com previsão do artigo 40 seguinte, né, da CNB, o clube resolveu pagar porque viu que realmente, a partir de então, a coisa era séria. O intermediário, ele obrigatoriamente passou a ser, ter o seu direito assegurado pelo Regulamento Nacional dos Intermediários da própria CBF. Sim. Só fazendo essa população. E o papel do intermediário, Thiago, ele é tão relevante, que esse trabalho, essa atividade, foi reconhecida pela própria CBF e ganhou uma lei que norteia, né, o que é direito, quais são os procedimentos, está tudo ali estipulado nesse regulamento. Então, é de suma importância estabelecer as regras para o exercício legal da atividade. Doutor Thiago, antes de adentrarmos em algumas perguntas que foram até enviadas, por isso que foi o nosso objetivo estruturar essa live, você poderia apresentar um breve panorama de como aconteceu a transição de agente FIFA até intermediário da CBF? Sim, vamos lá. Então, até lá 2014, 2015, era a FIFA que regulamentava esse mercado de intermediação de atletas de futebol, né? Então, até aquele período lá, a gente tinha a figura do agente de futebol, ao invés do intermediário, tá? A pessoa que desejasse trabalhar com intermediação de atletas, ela precisava fazer uma prova. Essa prova acontecia 2 vezes ao ano e existia até cursinho preparatório para essa prova,
ainda é possível ver alguns anúncios na internet até hoje, desses cursinhos. Além da prova, né, a pessoa precisava apresentar uma certidão negativa criminal, ou seja, deveria demonstrar que não pendia contra ela uma condenação criminal transitada em julgado, e também precisava apresentar a apólice de seguro de responsabilidade civil, bem parecida com a que hoje a CBF, por exemplo, ainda exige, tá? Então, essas eram as principais características, né? E importante a gente, duas curiosidades, né? Mencionar duas curiosidades. Até lá, 2014, 2015, apenas pessoas físicas poderiam ser registradas como intermediários, né? As pessoas jurídicas não podiam, né? Não existia a possibilidade da pessoa física fazer a prova objetivando cadastrar uma pessoa jurídica. Não era possível. E se no curso ali da relação do intermediário, né, com algum cliente, com algum clube, houvesse algum problema, ela poderia se socorrer da FIFA para solucionar esse litígio, né? Diferentemente de 2015 para cá, porque como é que ficou de 2015 para cá? A FIFA ela decidiu se concentrar em outras áreas, né? Então ela delegou a regulação desse mercado e da profissão do agente para as federações nacionais, ou seja, a CBF aqui no Brasil, a AFA lá na Argentina, a FPF lá em Portugal e por assim vai. E passou a dar normas gerais e amplas, e as federações nacionais passaram a dar as normas específicas para regulamentar a profissão e o mercado. Tá? Então, de 2015 para cá, o que praticamente ocorreu? Saiu a figura do agente, que passou a se chamar intermediário. Né? Aqui no Brasil, a prova deixou de ser exigida. Agora, a pessoa que deseja trabalhar nesse mercado, ela precisa fazer um cadastro junto à CBF, apresentando os documentos por ela exigidos. Tá? Foi criada a CNRD, né, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, para solucionar alguns litígios que envolvem o futebol, mas esses litígios em âmbito internacional, né, que antes o agente, né, poderia se socorrer da FIFA para solucionar, o agente hoje ele precisa se socorrer da CNRD local do país onde ele teve o problema. Ou se a CNRD não existir, o Poder Judiciário local. Ou seja, hipoteticamente, o intermediário teve um problema numa transação de um atleta para o Japão. Vamos supor, né, que nesse caso tenha dado algum problema. Ele precisará socorrer da CNRD de lá para tentar solucionar esse litígio, por exemplo, entendeu? Então, né, traçando aí um paralelo histórico sobre como é que era e como é que funciona hoje em dia, basicamente isso. Isso, e quando você fala em se socorrer da CNRD, doutor Tiago, é muito importante pontuar que, é claro, nós vamos ver mais à frente, mas já que surgiu esse pensamento agora, é que todo contrato elaborado precisa ter a previsão na cláusula que reconhece a competência da CNRD para julgar o caso que, porventura, venha surgir entre as partes. O reconhecimento de competência. Bastante interessante as pontuações, até para esclarecer quem não atua no mercado. Antes de continuar, gostaria esqueci de apontar mais uma diferença importante. Antes, o agente, né, quando ele era aprovado, né, apresentava a certidão, né, o seguro, estava tudo ok, ele recebia uma carteirinha. A carteirinha era que comprovava que ele estava qualificado a desempenhar a função.
né? E hoje em dia essa carteirinha ela não existe mais na CBF. Então, o que você, para a pessoa que quer se certificar de que você de que está conversando com uma pessoa que está registrada na CBF, ela precisa consultar o site da CBF, lá na aba de intermediários cadastrados, e verificar se o nome daquela pessoa, seja física ou jurídica, consta lá. Esse ponto é super relevante, porque muitos clientes nossos, a primeira pergunta que fazem após todo o procedimento é justamente essa. Doutores, quando recebo minha carteirinha? Porque o agente FIFA tinha. E Sim. a carteirinha é inexistente, porém está público lá, conforme você falou, no site da CBF. Então, não tem mais como a pessoa chegar, se apresentar para a família, que ainda acontece muito no mercado futebolístico. Chega, fala que tem entrado no futebol, que é intermediário. Então, qual é a primeira pergunta? Nossa, para esse nosso possível cliente à frente, por favor, solicita o nome da empresa dele ou o nome dele. Porque Exatamente. você vai bem apresentar, o registro ele pode ser feito tanto de pessoa física quanto jurídica. A partir do momento que ele informa ali o nome da pessoa física ou jurídica, né? A gente vai ali no site da CBF e não consta. Então, desculpa, são falácias que essa pessoa está proferindo. Então, bastante relevante a sua pontuação. E, doutor Tiago, nós vamos entrar agora em algumas perguntas básicas para direcionar aqui a nossa live. E só pontuando para quem está nos ouvindo, que é bastante interessante esse artigo 5º do Regulamento Nacional de Intermediário, que a CBF, o que ela exige? Ela exige a documentação comprobatória, que é o que você vai agora explicar, da reputação dessa pessoa que queira se cadastrar como intermediário, e essa pessoa, através das certidões, de toda a situação que vamos apresentar, tem que provar que ela tem uma conduta elevada e um conceito inatacável para poder ser aprovado no quadro lá de intermediário da CBF. Então, é realmente tratar a profissão com seriedade, né, para efetivamente ter um trabalho de qualidade nesse mercado que aparentemente é enorme, mas é um mercado pequeno, onde todos nós nos conhecemos no mercado da bola. Então, você pode pontuar, doutor Tiago, quem pode ser e o que faz um intermediário no futebol? Então, vamos lá. O intermediário é qualquer pessoa física ou jurídica que atue representando atletas, clubes, técnicos de futebol em contratos, né, em negociações de contratos de trabalho, de contratos de imagem, de contratos de formação, quando for o caso, né? Então, qualquer pessoa física ou jurídica hoje ela pode se registrar na CBF, né, para atuar neste ramo. É importante a gente destacar que a CBF veda, né, que pessoas que possuam cargo ou função dentro de clube, federação, confederação, elas figuram, né, como intermediários, né? Então, elas não podem, a princípio, estar inseridas, né, dentro dessas instituições, né? A gente sabe que, na prática, essa é uma situação que, por vezes, o controle lá falta, né? Nós mesmos já nos deparamos, né, com duas situações, em que uma foi verificada, né, e a outra ainda não.
Isso mesmo. Então essa tentativa da CBF em impedir que ocorra esse conflito de interesse é justamente para procurar preservar o mercado e até fazer com que tenha paridade de armas. Né? Porque se uma pessoa que está ali diretamente inserida no clube, através de algum cargo, atividade que exerça de relevância, vai estar competindo ali deslealmente com aquele intermediário que vai ter ainda que tentar apresentar seu atleta para o... Muito embora, recentemente, nós ouvimos caso de um jogador e um outro ex-jogador que estão diretamente lidando aí com vendas, né, de atletas, mas podemos verificar que a CBF foi acionada a se pronunciar. Será que é correto? Nós mesmos atuamos num caso, né, doutor Thiago? Sim. Que justamente aconteceu uma situação dessa. A pessoa tinha um projeto social, esse projeto social ele foi profissionalizado, né? E era um projeto foi reconhecido. Enfim, aconteceu um problema jurídico, ingressamos na CNRD e o que aconteceu? A parte alegou que o outro estava agora ocupando cargo no clube. Tivemos que esclarecer a situação para poder ali remediar e comprovar que ele não estava mais ligado. Mais à frente. Foi basicamente isso. Tudo por quê? Porque a CBF visa preservar a seriedade da profissão. Exatamente. Então, partindo desse princípio que uma pessoa jurídica ou física podem solicitar o seu cadastro junto à CBF, desde que tenha uma conduta ilibada, não é isso? E um conceito inatacável, bom, eu preencho esses requisitos. Vamos caminhar? Batem na nossa porta. Doutor Thiago, doutora Neide, como faço para me cadastrar como intermediário da CBF? Você pode pontuar como que fazemos? Como é que funciona o trâmite? Sim, vamos lá. Primeiro, né, é importante a gente dizer o seguinte, que até o ano passado, o cadastro era feito, em regra, né, com a entrega da documentação de forma presencial. Né? A exceção era a entrega virtual, vamos colocar assim. Né? E agora, em janeiro deste ano, a CBF apresentou ao mercado um novo sistema de intermediários. Esse sistema é um sistema mais moderno, na minha opinião. Ele dá mais informações para o seu usuário e é possível você encaminhar a documentação, ou seja, você realizar o seu pedido de cadastro diretamente dele. Então, a partir de janeiro deste ano, a regra passou a ser o protocolo de forma virtual, né, de forma online. Então, quando a pessoa nos procura, por exemplo, ou procura um profissional pedindo uma orientação no sentido de realizar o cadastro, ela tem que ter em mente que ela precisa separar alguns documentos. Tá? E quais documentos são esses? Se a pessoa desejar se cadastrar como pessoa física, né, ela vai ter que separar identidade, CPF, comprovante de residência, vai ter que preencher e assinar a declaração de intermediários, que no caso da pessoa física seria o anexo 1 do Regulamento Nacional de Intermediários. Vai precisar apresentar também certidões de distribuição de processos cíveis e criminais nos âmbitos das justiças
estadual e federal, né? Caso alguma dessas certidões acuse a existência de algum processo, né, é necessário apresentar a certidão de objeto e pé desse processo, indicando qual é o andamento, né, qual é a situação atual desse processo, como ele começou e onde ele está. Isso, mas aonde se consegue essa certidão de objeto em pé? Então, as certidões, elas podem ser obtidas de duas maneiras, tá? As certidões de distribuição, elas podem ser requeridas presencialmente ou de forma virtual. Já a certidão de objeto e pé, ela só pode ser requerida de maneira presencial junto ao cartório competente. Tá? Então, vamos supor... O cartório competente que apresentou algum problema processual, né? Exatamente. Por exemplo, na Justiça Federal, um exemplo, a pessoa está com um problema lá de execução fiscal. Você vai requerer essa certidão na vara federal onde está tramitando essa execução fiscal. Perfeito. Entendeu? Tá? As certidões, normalmente eu prefiro iniciar um trabalho de registro de intermediário justamente pelas certidões. Por quê? Eu as considero como a parte mais burocrática do serviço, que você requer mais atenção, que requer mais atenção sua. Elas não ficam prontas imediatamente, em sua grande maioria, e elas têm um custo que varia bastante, dependendo da localidade onde você está baseado. Por exemplo, se você está no Rio de Janeiro e deseja cadastrar uma empresa no Rio de Janeiro, saiba você que a sua despesa com certidões será bem maior do que uma empresa, por exemplo, localizada na Bahia, onde a Justiça Baiana não cobra pela emissão das certidões. Né? Aqui no Rio de Janeiro, são 4 cartórios privados responsáveis pela emissão de certidões de distribuição de processos. Então, ao final, você está requerendo, vamos colocar aí, uma empresa com 2 sócios, todos baseados na cidade do Rio de Janeiro. Estamos falando aí de 24 certidões de distribuição. Né? Há um custo bem elevado em relação ao outro, que a despesa é nenhuma ou mínima. Isso mesmo. E é interessante frisar que o jogo de certidão, ele é solicitado, se for pessoa jurídica pelo CNPJ, além de quantos sócios constar ali no quadro societário. Sim, então, sim. É bastante... Se a sociedade tem 2, 3, 4 sócios, todos os sócios nós vamos ter que solicitar o jogo de certidão, correto, Thiago? Sim, sim. E com relação às certidões, né, realmente, você não deve deixar de preencher nenhum dado do requerimento, porque eles podem fazer a diferença no resultado da pesquisa. A gente, né, nós estamos trabalhando num registro de uma empresa agora que o nome do sócio administrador dessa empresa é um nome bastante comum, porque ele só tem um nome e um sobrenome. Um prato cheio para homônimo. E o que fez com que não houvesse confusão, ou seja, possibilitasse, né, o registro dessa empresa de uma maneira mais séria, sem precisar da emissão da certidão de objeto e pé,
foi justamente a existência, né, dessas outras informações no requerimento. Porque quando saiu o resultado da pesquisa, veio dizendo que não tinha contra aquele nome, CPF, filho do seu fulano e da dona fulana, nenhum apontamento. Mas que existia em nome, né, de um homônimo, uma série de processos. Então, nesse caso, o fato de terem sido inseridas todas essas informações fizeram total diferença no resultado ali da pesquisa, né, e da aceitação do documento pela CBF. Isso mesmo. E após o levantamento dessas certidões, aí caso ocorra em exigência, né, nós nos dirigimos até o cartório onde está tramitando aquele processo, e ali a gente se certifica. O que nós fazemos? Apresentamos ali para a CBF. Bom, o processo que está tramitando é sobre isso. Mais uma vez, por que a CBF tem interesse? O interesse dela é realmente para não ser aprovado no seu quadro pessoas que não tenham conduta ilibada ou o conceito inatacável que eles tanto procuram. Sim. É lógico que, atualmente, nas circunstâncias econômicas que o Brasil vem vivendo de 2014 para cá, muitas das vezes se deparam com um processinho básico aqui, outro ali. Não tem problema, é só solicitar essa certidão, apresentar para o CPF e a CBF analisa. Aí, doutor Tiago, passando essa fase inicial, que é por onde você, no escritório, gosta de começar, qual é a próxima etapa? Aí depois das certidões, né, a pessoa ainda precisa providenciar, né, o seguro de responsabilidade civil profissional em âmbito internacional, no valor de R$400 mil. Eu, particularmente, só conheço quatro seguradoras que fazem esse seguro. São elas a Porto Seguro, a Schub, a AIG e a Fator. Tá? Precisa também a declaração de idoneidade financeira validada por um banco, né? E a declaração de não participação do intermediário ou da empresa em direitos econômicos, né? E você reúne toda essa documentação, encaminha através do sistema para a CBF, sendo aprovado, é gerado um boleto este no valor atualmente de R$3 mil, e sendo efetuado o pagamento, está deferido o seu cadastro, o seu registro na CBF como intermediário, né? Isso pessoa física. Pessoa jurídica, além destes mesmos documentos, né, básicos, né, como identidade, CPF, comprovante de residência dos sócios, você também precisa apresentar, né, o contrato social da empresa e as alterações que tiverem ocorrido, o cartão do CNPJ, a declaração de intermediário, pessoa jurídica, que nesse caso é o anexo 2 do regulamento, e deixa eu verificar. Exatamente, apenas só essa aí realmente a diferença, né? Os documentos da empresa e o fato da declaração, neste caso, ser o anexo 2 ao invés do anexo 1. Né? Nós nos deparamos agora com um cliente que aparentemente fez essa confusão na hora de protocolar a documentação dele junto à CBF. Né? Aparentemente ele teria encaminhado o anexo 1 ao invés do 2, na tentativa de registrar a empresa dele. Isso mesmo. E nós estamos aí, né? O que ele se perdeu e supostamente é um processo que está durando mais de 7 meses, e em 48 horas nós conseguimos entender e ficar a par de toda a situação.
E o interessante, e o interessante e relevante de tudo isso, doutor Tiago, justamente é a questão que a CBF não quer que ninguém exerça de forma ilegal a profissão. Então, o que eu escuto muito, principalmente no futebol feminino, é a seguinte questão: a atleta XYZ era minha, é minha. Foi para o clube. Agora não querem me pagar nada. Né? Mas, por favor, se você não é intermediário registrado na CPF, você não vai pleitear, não vai conseguir pleitear nada, porque está exercendo ilegalmente a função. E quem sabe pegar até uma representação. Então, não existe. Ah, não, o clube não quer me pagar, o atleta não vai me pagar. Não vai. Vai ser muito difícil você conseguir, porque você não tem um respaldo legal. Então, todo esse procedimento não é à toa. Vídeo, fazendo um paralelo, para nós, advogados. Nós precisamos estudar 5 anos, nos tornamos bacharéis em direito, né? Mas nós só vamos conseguir o nosso status advogado quando passar na prova da OAB e for discutida a nossa carteira. Fora isso, não adianta querer representar em juízo, né? Ou se identificar como advogado sendo bacharel em direito, que você vai estar exercendo ilegalmente a atividade. Então, é essa preocupação que a CBF tem. E uma outra questão que eu acho bastante relevante é justamente o que vem acontecendo no mercado com respeito à compra de procuração, o contrato de representação. Qual é o cenário que nós estamos nos deparando, vira e mexe com algum cliente nosso? Né? Não precisa citar o nome da empresa, das empresas, mas o que vem acontecendo no mercado? Quer falar? O que nós verificamos é que, apesar de existir uma vedação à compra, né, de procurações pelo regulamento, né, da CBF, na prática é vamos colocar assim, uma praxe no mercado, né, o que a gente verifica, infelizmente. Né, a empresa passando por cima de outra, oferecendo benefício financeiro para atleta para assinar com a outra, prometendo vantagem, né, coisas desse tipo. Né, e fica realmente bastante complicado esse tipo de situação aí, né, tendo em vista justamente a questão da proibição. Né, e, infelizmente, não é muito respeitado. Por isso que é algo que, às vezes, você fica até de cabelo branco comigo, né? Porque eu falo, teria que ter uma maior união dos intermediários e está ali exigindo da CBF que ocorra, sim, uma fiscalização. Porque não pode... É um intermediário que está ali comprovadamente correndo atrás de novas oportunidades para o seu atleta, direcionando para clubes, enquanto aquele atleta não é conhecido. Aí se torna conhecido, vem algumas empresas águias no mercado e chega, desfaz o contrato porque eu lhe dou 500 mil, 600 mil, dou um carro, dependendo do atleta da proposta. Sim, então, dependendo. Isso tem sido muito desonesto e que os intermediários têm sim que se unir para exigir que a CBF não permita a atividade. Sim, a gente trabalha nesse mercado, né? A gente percebe que, infelizmente, a classe não é tão unida, né?
Até o ano passado, por exemplo, o valor da taxa de inscrição na CBF era de R$ 1.500. Em janeiro deste ano, eles decidiram, né, que passaria para o valor de 3.000, ou seja, um aumento de 100%. 100%. Né, do total de intermediários, segundo informações que chegaram para nós, apenas cerca de 10% do valor do número total, né, de intermediários ativos é que fizeram algum tipo de reclamação, né, algum tipo de manifestação contra esse aumento. Não que a CBF não possa aumentar, né, mas é um aumento de 100%, né, num momento complicado, né, que a gente passa, né, realmente para ser refletido. Isso. E além desse aumento que teve uma outra situação que foi positiva para os intermediários. Foi quanto agora ao tempo permitido de procuração. Ah, sim. Nesse ponto, o regulamento de 2020 trouxe uma boa situação, né? Já era há bastante tempo solicitado pelos intermediários, né, que o contrato de representação tivesse o seu prazo de validade aumentado, né? Até o ano passado, o contrato de representação ele só poderia ter até 2 anos de validade. E para esse ano passou a poder ter 3. Né? Realmente, nesse ponto, foi uma conquista. Isso. E mais uma vez, traz uma seriedade para os atletas que procuram seus intermediários. Por quê? Não cair na conversa de qualquer pessoa ou que se passe como, né? Tem que buscar profissionais sérios, porque a partir do momento que você assina ali a procuração, aquela empresa vai representar você durante 3 anos, a não ser que se quebrem direitos ou obrigações, dependendo das partes, ali naquele determinado contrato. Né? Então, se eu, empresário, ficar inerte, deixar meu atleta sem clube, não apresentar boas propostas, o atleta vai ter possibilidade de rescindir. Mas, pelo contrário, se o atleta está ali no clube, o intermediário está buscando novas oportunidades, o atleta não pode pegar e incidir no intermediário. Não é assim que funciona. Tem que ter boa fé de ambas as partes. Então, por isso a importância nisso tudo. E, acima de tudo, quando você também procura um intermediário, é bom você procurar saber se... Está meio dando eco, né? Sim. É bom procurar saber se esse empresário, esse intermediário, ele tem realmente contato com o mercado da bola. É essencial esse contato, porque atleta não fecha diretamente com o clube. Você precisa do seu intermediário estar ali atuando para que boas propostas possam surgir. Exatamente. E outra questão interessante, Thiago, porque nós só temos agora 12 minutos, você pode apontar o que você achou dessa mudança do sistema CBF do ano passado para o sistema CBF agora a partir de 2020, né, com respeito ao novo formato de acesso, como está bem organizado. Você poderia esclarecer um pouco? Sim, vamos lá. No início da live eu já tinha dado uma introduçãozinha, né, dizendo que eu achava que tinha sido positiva, né, essa modificação, né. Realmente o sistema dos intermediários até 2019 ele é um sistema muito básico. Se você fosse registrado como pessoa física, você deveria utilizar lá para acessar o seu CPF e a senha.
né? Que a CBF, a princípio, te fornece uma senha e depois você, no sistema, você pode alterar. E se fosse pessoa jurídica, era com o CNPJ e a senha, né? Agora, nesse novo sistema, você acessa ele com o seu e-mail cadastrado e a senha. No sistema anterior era muito simples, você só carregava as informações relativas ao contrato. Ah, eu tenho um contrato com um atleta tal. E carregava ali o contrato, mandava para a CBF validava, era só isso. Agora, o contrato atual não, ele te dá uma visão mais ampla. E quando é que se o contrato tal está para vencer ou não, né, de uma maneira, né, fica mais visível ali. Quer registrar a sua apólice do seguro ali, para você também ter o controle sobre a apólice. Se você não, por exemplo, se você existe uma aba lá, quando você entra no sistema, né, na parte esquerda, ali na lateral esquerda, existe como se fosse uma barra de links. E aí ali tem um link de apólices, por exemplo. Aí você clica ali nesse link de apólices, você pode cadastrar. Você pode não, você deve cadastrar a sua apólice. Porque se você não tiver com a apólice válida ali cadastrado, você não vai conseguir registrar nenhum contrato que você tenha com um atleta, por exemplo. O sistema trava, ele não permite. Só depois que eles validam aquela apólice cadastrada é que você vai conseguir inserir novos contratos no sistema. Então, realmente, na minha opinião, o sistema atual ele, melhorou bastante em relação ao que era anteriormente. Isso mesmo. Bom, diante de tudo que nós conversamos, Thiago, você gostaria de finalizar com alguma mensagem para quem deseja ser intermediário, a relevância que é ser quem realmente trabalha com atletas? Por favor, uma mensagem. O que eu poderia, né, indicar é que para as pessoas que desejam trabalhar como intermediários, né, primeiramente que eles busquem uma segurança jurídica para atuar nesse mercado, né, com o registro, porque o que nós mais vemos, né, no nosso dia a dia são pessoas que, infelizmente, que reclamam que foram passados para trás, né, e quando, infelizmente, né, vai ver, não é possível, de repente, recuperar um investimento que foi realizado num determinado atleta, enfim. Né, então, para essas pessoas que desejam, né, ingressar nesse mercado de intermediação, a minha primeira recomendação é que não deixem de fazer o cadastro, né, para que eles possam ter maior segurança jurídica enquanto eles fazem as suas operações. Né? Acho que é o principal no momento. Isso. E nunca se esquecer que nós vivemos em sociedade. E viver em sociedade é ter que seguir regras. E as regras que eu devo seguir, se eu quiser ser intermediário, é justamente legalizar a atividade a qual eu quero exercer. E precisando que busquem advogados especializados na área. Não adianta você, por exemplo, buscar um advogado criminalista com ação trabalhista. São procedimentos diferentes. É complicado um advogado que não é especialista, genérico. Então, em caso de dúvidas, ou que eu fui ler Starkop aqui, nosso cliente, obrigada a vocês, Cias, Priscila, acabei me perdendo um pouco. Mas, enfim, é um procedimento complexo. Você pode fazer sozinho, mas melhor ainda é fazer com auxílio de profissionais que realmente entendam. E graças à nossa profissionalização toda, nós conseguimos pegar essa fatia do mercado e atuar. Atualmente, a gente representa vários intermediários
E é um trabalho complexo, né? Porque não basta apenas você se cadastrar. A partir do momento que você se cadastra como intermediário, dali você vai ter que elaborar contratos com os atletas. Se o atleta é menor, contrato com os pais dos atletas. Mas aí tem as peculiaridades, o que a lei fala sobre você representar o atleta menor, o que está envolvido. Então, são questões que a pessoa não vai saber fazer sozinha, vai precisar de um advogado com especialização em direito desportivo. E é essa nossa atuação, né, bastante forte e relevante no mercado. Já nos deparamos com tudo que é situação que possa imaginar. Trabalhamos bem no início da CNRD, que é para lá que os vestígios, e não sei se mudou a estatística, mas até ano passado, numa apresentação que eu vi da Câmara apresentar na FED, a maioria das ações ainda na CNRD são de intermediários. Então, busquem profissionais qualificados e vocês que estão trabalhando com atletas que ainda não são registrados, se registrem. Porque depois não adianta reclamar que perdeu 500 mil, perdeu 1 milhão, perdeu 100 mil, não vai ter como reaver. Porque Não, o difícil não. específico tem todas as suas particularidades. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar do Thiago, agradecer aí todos que nos ouviram, pedir desculpas Pelos problemas técnicos, principalmente no início. pelos problemas técnicos. Quem faz ao vivo é isso. Tem muitas pessoas fazendo live, então acaba, às vezes, a conexão. Sobrecarregando. E deixar aqui uma mensagem final. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nos procurem ou no Abitbol Borne, que é a nossa página oficial do escritório, ou no Thiago Borne, ou Armeneide, que nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Tá bom? Muito obrigada. E, Thiago, não se esqueça de salvar o vídeo, hein? Tá bom? Tá bom. Boa noite. Tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Acabou?